dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Resenha Futebol Tube. Eu sou o Gabriel Daniels. Eu sou o Pedro PJ, não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos no caminho do 100º inscrito. Uhul. E essa é a... Maria Fernanda Paquete Mata. Nossa. Oi! E agora, para começar, vamos falar dos palpites da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. 17ª rodada e temos Botafogo e São Paulo jogando no Rio de Janeiro. Um jogo, acho que bem disputado, hein? Se pensar no último resultado do Tricolor Paulista, eu acho que dá pra vencer lá. Ainda mais que o Botafogo vai estar pensando na Copa Libertadores. O Botafogo tem confronto da Libertadores no meio de semana e provavelmente vai poupar alguns Sim, jogadores. e o São Paulo vai treinar a semana inteira com o Dorival, que é um bom técnico. Tem uma vitória do São Paulo nesse jogo. O placar é apertado, mas o São Paulo vence. Outro jogo envolvendo o time paulista é o Palmeiras, que pega o Avaí aqui no Allianz Parque. Olha, o Avaí que já tirou ponto de muito grande, né? É o Robin Hood do campeonato. É um jogo Olha, perigoso. Se o Palmeiras jogasse com o time titular, eu acho que eu apostaria no Avaí. Eu também, mas se o time reserva tá jogando melhor, O time vai reserva quer mostrar serviço, eu exato. acho que não vai dar esse mole, não. Deve ganhar do Avaí. Também acho. O Palmeiras pega, como todo mundo sabe, na quarta-feira o Barcelona de Guayaquil. Na Libertadores Que vai deve jogar roubar. com o time totalmente reserva. Exato. O Cuca já falou que vai com o time para 7 dias antes, né? Sim. Pra Atibaia, né? Nessa quarta-feira o Palmeiras sai lá de Belo Horizonte, que enfrenta o Cruzeiro, e já vai pra Atibaia pra fechar com o grupo e concentrar todas as forças Tá no certo time ele, porque é o jogo mais importante do ano. da temporada, com certeza. O principal jogo dessa rodada, qual é? Corinthians e Flamengo, clássico das massas. Clássico das massas, não é um clássico italiano. Não é nhoque e ravioli. Exato. É um clássico porque são as duas maiores torcidas do Brasil. É um jogo muito palheiro, o Flamengo precisando desesperadamente ter uma sequência, no perde-ganha, péssimo para um time como esse, que é para muitos um dos favoritos ao título, mas vai pegar o líder. Corinthians jogando em casa, o Flamengo jogando fora, o Zé Ricardo pressionado. Macho. O jogo complicado. Tá, né? O Diego deve ser poupado, foi poupado numa rodada Né? anterior, deve vir pro jogo com força máxima, com o físico lá em cima. E eu acredito que dê um empate ou talvez vitória tenha do estreia do Corinthians. Diego Alves, né? Também estreia do Diego Alves. Eu acho que nesse jogo ainda não é o que acontece na primeira derrota do Sim, Corinthians. O Corinthians continua também invicto. E deve ser um empate. Eu acho que o empate. Será que empate? É o jogo Porque de o Flamengo repente. tá pecando demais taticamente. O problema não é os jogadores que estão jogando mal, é taticamente está muito mal apresentado em campo. Quanto você acha que vai ser esse jogo? 1x0 Corinthians, eu acredito, ou 2x1. A gente tá com uma plateia aqui imensa hoje, muitas crianças. Vou Sim. escolher uma aqui. Vem você. Você, isso, Pode vem, vir, vem pode cá, vir. faz isso, não ficar com timidez não, isso. Isso. Aqui ela. A Maria Fernanda. nossa espectadora. Quanto você acha que vai ser Flamengo e Corinthians? 5 5-0? Pra quem? Pro Corinthians ou pro Flamengo? pro Flamengo. Isso aí, essa é a torcedora do Flamengo. Você não é corintiana, Maria? Não, São Paulino. Você é dá pra explicável. entender agora. Seu irmão não é corintiano, né? Por que É? você não é corintiana? Porque eu não gosto. Você não gosta do Corinthians? Mas por que você não gosta do Corinthians? É o time mais popular do Brasil. Não gosto. O que o Corinthians fez pra você? Ele é chato. É chato? É a inocência de uma É a criança. opinião de realmente muita chata. gente. Pois é. E para finalizar a rodada, não falando dos outros jogos, de todos, né, mas dos principais jogos, um grande jogo que vai ser um pouco ofuscado, claro, pelo Corinthians e Flamengo é Grêmio e Santos. Grêmio e Santos que jogam no Sul. O Santos vindo de boas vitórias, né, encostando no líder. E o Grêmio nessa caça ao Corinthians. O Grêmio e o Santos têm Libertadores. Aí fica uma dúvida, será que esses times vão poupar no domingo? E eu acredito que o Grêmio, depois do resultado da segunda, vai com tudo pra cima do Santos. O problema é que o Santos tá bem de boa na Libertadores, então não vai precisar poupar. E o Grêmio é que vai estar no desespero. Não tá tão bem de boa assim não, né? Ganhou fora de casa, o Grêmio também ganhou fora de casa. Sim, Os concordo. times têm situações semelhantes, Concordo, fizeram o concordo. resultado fora de casa e dependem de confirmar Mas o eu resultado dentro de acho que é casa. jogo pra empate, viu? De 1x1, 2x2, por aí. Eu acho que o Santos surpreende e ganha do Grêmio lá, hein? Será? Eu O acho que Liverpool, sim. o Liverpool é um técnico bem malandro. O pessoal não fala dele, não é técnico de grife, mas o cara arruma time. Ainda mais time que tem muito jovem, ele é aquele paizão chato. Maria, quanto você acha que vai ser o jogo entre Grêmio e Santos? Lembrando que é lá no estádio do Grêmio. Pra quem? Pro Grêmio. Pro Grêmio. Grêmio. Agora outros resultados com Maria Fernanda. E entre Chapecoense e Atlético Goianiense, quanto será o resultado? 0. 0x0?
0 a 0. Não, 0 a 5. 5 pra quem? Pra Chapecoense? Ou pra Atlético Goianiense? Patechuenes. Chapecoense. Não, eu vi o Schweinsteiger. Schweinsteiger 5, Atlético Goianiense 0. Vamos, Chapé. Vamos, Chapéu. Mais animada. É. Vamos, Chapéu. Aê. Agora, Bahia e Sport, com Maria Fernanda. Sport ou Bahia? Bahia. Vai. Quanto? 3.000. 3.000 a 0. Não, o resultado é válido, Maria. Não é a plateia, é o jogo. Exato. Então, 3.000. Não, quanto? Só pode até 10. 10.000. Não, não é. Tá Se zoado. ferrou. E o Flamengo venceu jogando lá na Ilha do Urubu. Venceu o Curitiba. A gente tinha falado disso, né? Que o Flamengo deveria vencer. Foi uma vitória sofrida, né? Como o Flamengo vem jogando ultimamente. Tá meio... O Flamengo tá muito semelhante ao Atlético Mineiro, no estilo do futebol. É, e com pênalti no finalzinho, aí Finalzinho. convertido com muita classe pelo Everton Ribeiro. Disseram que foi um gol roubado, não sei, mas... E antes do gol da vitória, quando tava empatando, a torcida mais uma vez Já começou tava ali no chiar, chamar o técnico de burro, Olha, algumas eu acho falhas. Eu acho que o Zé Ricardo, ele cai quando perder pro Corinthians. Se perder. Concorda? Talvez. Olha... Tem que ver o desempenho do Flamengo na Porque Copa do Brasil, Tem né? muita... Também, mas se perder por causa do Brasil, é capaz que eles ainda mantêm, sabe? Porque ainda tem a Sul-Americana. Sério. Aí agora, se perder pro Corinthians, eu acho que aí... Porque tem muita rivalidade entre Corinthians e Flamengo. E é o jogo-chave também pro Flamengo Sim. continuar na briga e pro Corinthians disparar mais uma vez, né? Sim. Santos e Bahia no Pacaembu lotado, calando nossa boca, falando que a Vila não tinha nenhum torcedor assistindo. No Pacaembu, ao contrário, mais de 30 mil pessoas. Mas é porque isso aqui tem muito torcedor do Santos. É, o pessoal lá da Vila já acho que cansou de ir na Vila. É. Quem é da capital sempre é uma novidade do Santos Exatamente. jogando aqui. Mais de 30 mil pessoas viram 3 a 0 pro Santos. E com 3 gols do Bruno Henrique, que eu ia colocar no Cartola, eu pensei em colocá-lo e eu falei, não vou colocar, esse moleque tá jogando mal pra caramba. Então, sempre quando você pensar, você me fala que o Bruno Henrique foi muito bem. E interessante, na entrevista coletiva, o Levir Coupe falou que o Bruno Henrique, apesar dos 3 gols, foi o pior em campo. É, mas eu acho que ele falou zoando, não é possível Não, isso. falou não, Não, porque mas... ele sempre critica o Bruno Henrique por não ter essa aplicação tática de marcar os zagueiros, né? O Bruno Henrique é um jogador que não gosta de marcar. se você pensar... E foi uma bronca numa hora boa, né? O Levir Sim. foi ligeiro, Sim, ao mesmo tempo verdade. que ele poderia elogiar o moleque, que Verdade. todo mundo vai elogiar, ele deu uma alfinetada que o moleque tem potencial e se ele começar a marcar... porque os gols deles foram mais de oportunismo, né? Sim. Estilo que de habilidade. Rebote, Foram, lance do Lucas Lima. foi ele conseguiu se meter bem na área, fazer os gols, agora vamos ver a continuidade dele. E o Santos aí firme e forte nessa luta pelo G6. E o Bahia pelo Z4. E o jogo que manteve o Corinthians na liderança foi contra o Fluminense, vitória de 1 a 0. No palco maior do futebol brasileiro, no Maracanã, quem pensou que o Fluminense ia pressionar, ia dar trabalho, como sempre, como todo jogo do Corinthians, foi aquela pressão meio que falsa, né? O Corinthians não sofreu muito com o Fluminense. Não, o Fluminense, por sinal, é um time perdidinho, nossa senhora. Time bem jovem do Fluminense, aí Sim. o Abel vai ter trabalho com um gol do Balbuena, que você tanto critica, né? Não, O não Balbuena, critiquei, eu achei grosso, Você mas... chamou ele de cabeçudo e falou que ele era grosso, que o Pablo que era bom. Pra mim mas... Ele Não, sabe, ele chupa. ele sabe fazer gol, E o Fluminense é que foi incompetente. Subiu muito naquela bola, né? Cabeceou Nossa Senhora. bonito, né? O que acontece com o Fluminense que o Diego Cavalieri não joga? Mas o Diego não joga porque ele começou lá no Carioca a jogar mal, o Abel Braga sacou ele do time. Esse colocou goleiro ele nunca reserva. é melhor que o Cavalieri. Não sei, O Cavalieri ele é deve, muito bom. ele deve ter tretado, falado alguma coisa pro Abel que ele não deve ter gostado, ou pro grupo, aí tira mesmo, pronto. É. E o Corinthians aí jogando sem Jadson, sem Marquinhos Gabriel, que estava suspenso, jogando com terceira opção no meio, o Giovanni Augusto, que muitos criticavam, e jogou bem o Giovanni Augusto. Sim. Na Arena Pernambuco, um jogo que muitos consideravam difícil pro Palmeiras, acabou sendo fácil, né? Fácil entre aspas, né? Palmeiras Mas jogou fez o muito jogo bem, fácil. né? Exato. E o time reserva jogando melhor que o time titular. Uma vergonha. A minha tese de que Dudu e Roger Guedes estão de salto alto podem ser bons jogadores, mas tem um salto alto desse tamanho. E o Palmeiras jogou muito, lembrou muito o time do ano passado, talvez um dos melhores jogos do Palmeiras nesse ano, talvez. Porque conseguiu marcar, conseguiu tocar a bola facilmente, não deu o toque errado, aqueles passes horríveis de meio campo que o cara chuta no pé do adversário. E a marcação funcionou muito bem, Exato. né? Até os jogadores do esporte, na saída do intervalo no final do jogo, falaram
que a marcação surpreendeu, assim, o Thiago Santos botou o Diego Souza no No bolso. bolso, é. Não deu espaço pro Diego Souza. O Luan jogou muito bem na zaga. E destaque pro Bruno Henrique, né? Que algumas atuações apagadas Realmente, e falhando até. Jogou muito. Ele fez um lançamento pro Keno primoroso. Aham. Fez o primeiro gol de cabeça que foi sorte, Sim, mas. foi sorte que desviou, né? Mas o lançamento pro gol do Keno. E o Daverson, o que você achou dele? O Davidson, eu achei que ele ainda precisa entrar um pouco mais no grupo, se inserir. Ele talvez tenha se perdido ou com a tática, não está acostumado com esses jogadores, como eles jogam. Mas ele teve mais presença de área que o Borja. Sim. Ele acompanha a jogada, o cara tá correndo, ele corre junto. Não é que nem o Borja, o cara tá correndo, o Borja já tá lá na frente ou lá atrás. Mostrou vontade, né? É, O Borja não exato, mostra. exato. Vibrou, teve a bola ia pro goleiro, ele ia pressionar Sim. o goleiro. Mostrou vontade, é um jogador mais rápido que o Borja. Mais Talvez experiente também, né? Mais experiente. ele tenha a mesma idade, talvez tenha mais tempo de Europa, mais tempo de futebol. Sim, exato, mas ele tem mais Internacional. experiência, mais rodado. Né? Isso. Os dois jogos que movimentaram essa rodada foram Avaí e Cruzeiro e Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Entre Avaí, Vasco e Cruzeiro foi uma grande surpresa o resultado. Na ressacada, o Avaí fez mais uma vítima dos grandes, hein? Exatamente. Tirou ponto do Corinthians, ganhou do Grêmio e agora ganhou do Impressionante. Cruzeiro. O time que vinha em ascensão, Cruzeiro, né? Era jogo pra ganhar. E não fez os 3 pontos e nem voltou com um ponto lá da ressacada. E o outro time, Atlético Mineiro e Vasco. O Atlético Mineiro é a vergonha desse campeonato, na minha opinião. decepção. É decepção total. Pega o Vasco da Gama, um time fraco, eu acho. Muito fraco. Em casa ainda, com o técnico demitido e perde. Ou seja, será que era o técnico o problema? O Atlético Mineiro virou farra lá, né? Jogar contra o Atlético na Independência, todo mundo chega lá, ganha, faz Exato. gol. Virou motivo de piada. Valdívia não jogando nada. Nossa Senhora. O time inteiro, né? O Fred nem jogou, mas os jogos que o Fred vem jogando também, vem fazendo pênalti, vem errando pênalti, fazendo Sim, pênalti, não tomando tem- amarelo. Eu acho que foi contratado errado alguns jogadores do Atlético Mineiro, como o Valdívia. Eu acho que o Valdívia foi contratado muito errado. O jogo que fecha o primeiro turno é Atlético Mineiro e Corinthians. E São Paulo e Grêmio se enfrentaram no Morumbi e deu o resultado que eu esperava e você não, que foi o empate. Eu falei que não era jogo pra empatar, É. porque o empate não é bom pra nenhum dos dois, e não foi. O Grêmio não consegue manter a distância pro Sim. Corinthians. Como eu tinha dito, né, não é um jogo que seria bom, um empate pra nenhum dos dois. O São Paulo se mantém na zona de rebaixamento e o Grêmio vê a distância aumentar pro Corinthians, né? O Corinthians ganhou na rodada e a distância que poderia manter nos 6 pontos agora abre um pouquinho e vai pra 8. Inscreva no canal, é muito importante pra todo mundo! Ei! Tá confuso. Você, por favor, para de espirrar. Eu não tô O espirrando. que é isso então? Tosse. Tosse desse jeito? Maria Sobrinha é uma criança muito alegre e feliz. Você falou? Maria Fernanda. Falou Maria Sobrinha. Eu não falei minha sobrinha. Falou Maria Sobrinha. Eu falei minha sobrinha. Ela não para de tossir. Você vai sair daqui, Maria. Assim, Você tá espirrando. Não. Explica a diferença de espirro pra tosse pra ela. Isso é Maria, espirro. espirro assim, ó. E o que você tá fazendo? Isso é espirro. É. Agora, Isso é tosse. entendeu? Você sempre pensou que tava espirrando e você tava tossindo. Um dia. Santos firme e forte aí na luta pelo Z4. Z4 não. E o Santos aí firme e forte na luta pelo G4. G6. Você falou G4.